Bem-vindos ao Invenções e Inovação. Hoje vocês vão conhecer 10 invenções que transformarão a sua vida em tecnologia em 2026. Não é futuro distante, são ideias que já estão saindo do laboratório e entrando no nosso dia a dia. Prepare-se para ver soluções que economizam tempo, aumentam segurança, melhoram saúde e mudam a forma como trabalhamos, nos movemos. Fica até o final, porque a última é surreal. A mesa de sinuca, por décadas, foi um território puramente físico, regido por atrito, geometria e habilidade manual. Pool Live AR introduz uma camada técnica por cima desse cenário, sem alterar a matéria do jogo, apenas o modo como ele é lido e interpretado. Desenvolvida pela Ford, empresa de Portugal, a ferramenta de realidade aumentada funciona com uma configuração direta, um projetor e uma câmera instalados acima da mesa, posicionados de forma estratégica. O sistema identifica as bolas, o taco e os limites da mesa, e a partir daí executa um mapeamento completo do espaço de jogo. Com a mesa mapeada, o projetor passa a desenhar guias em tempo real sobre o feltro, criando indicações visuais que acompanham a situação atual da partida. A proposta não é substituir a ação do jogador, mas tornar a dinâmica mais precisa e, ao mesmo tempo, mais interativa, porque o que antes era cálculo mental vira informação visível no próprio tabuleiro. Além das guias, o sistema pode projetar placar e outras informações relevantes, mantendo dados essenciais dentro do campo de visão natural, sem exigir telas externas ou interrupções. O recurso mais incomum, porém, é a integração de uma rede social própria, conectada à experiência de jogo. Nela, jogadores conseguem salvar ou compartilhar uma configuração específica da mesa, como se aquela posição fosse um problema técnico a ser resolvido. A comunidade pode votar na melhor jogada para a situação apresentada e compartilhar soluções, criando um acervo coletivo de cenários e respostas. Com isso, a sinuca deixa de ser apenas um duelo localizado e passa a ser também uma biblioteca de padrões, decisões e estratégias registradas. A tecnologia aqui não aparece como espetáculo, mas como instrumentação, visão computacional para reconhecer elementos, projeção para retornar informações ao ambiente e conectividade para transformar jogadas em dados compartilháveis. No fim, o que muda não é a mesa, é a quantidade de informação que passa a existir sobre ela. O High Wonder Spider P Pro se apresenta como um robô hexápode avançado que combina inteligência artificial e visão computacional, operando sobre uma base computacional conhecida, um Raspberry Pi 4B. Essa escolha de plataforma sugere um foco em flexibilidade e em desenvolvimento, já que o Raspberry Pi é amplamente associado à prototipagem e sistemas embarcados acessíveis. O conjunto, porém, vai além de um chassi com 6 pernas. Ele integra um braço robótico com 5 graus de liberdade, ampliando o robô de locomotor para manipulador, ou seja, não apenas se move, mas interage fisicamente com objetos. Entre os sensores estão IMU e um sensor ultrassônico iluminado, que contribuem para a percepção de orientação, movimento e distância, essenciais para a estabilidade, navegação e tarefas controladas. Os atuadores incluem servos de barramento serial com torque de 20 kg, um dado que indica capacidade relevante de força e controle, especialmente para movimentos precisos do braço e para sustentação em locomoção. A programação pode ser feita em Python, permitindo aplicações em visão computacional, Deep Learning, OpenCV e controle de movimento do hexápode, o que posiciona o Spider P Pro como uma plataforma educacional e experimental, capaz de receber diferentes pipelines de IA e algoritmos de percepção. A descrição destaca que, com o braço de visão aprimorado, o robô consegue detectar, seguir, pegar, separar e empilhar objetos com precisão, o que exige coordenação entre câmera, processamento e cinemática. O deslocamento em múltiplos padrões é viabilizado por cinemática inversa, permitindo que as pernas ajustem posições para atingir metas de movimento e equilíbrio. O sistema também oferece ajustes personalizáveis, incluindo altura, velocidade, direção e capacidade de virar, o que sugere parâmetros de controle expostos ao usuário para a adequação a diferentes terrenos e tarefas. O controle remoto
foto por aplicativo e a transmissão ao vivo da câmera adicionam uma camada operacional prática, permitindo comando e observação em tempo real. Documentalmente, o Spider-P Pro representa um tipo de robótica que combina percepção visual, manipulação e locomoção em uma mesma unidade, com uma pilha de software acessível o suficiente para ser programada e modificada. Quando um robô desse tipo consegue ver, decidir e agir, ele deixa de ser apenas mecânica e se torna um ambiente de testes para habilidades robóticas complexas, como preensão, organização e navegação coordenada. Uma cama para cachorro, historicamente, é um objeto passivo, espuma, tecido e suporte. A Cooey Smart Dog Bed altera essa premissa ao transformar um item doméstico em um sistema ativo de monitoramento e controle de conforto, com sensores, conectividade e recursos multimídia. O núcleo da proposta está na instrumentação. Sensores de alta precisão, conectados por Wi-Fi, monitoram em tempo real sinais associados ao estado do animal, respiração, peso, temperatura e padrões de sono. A leitura contínua desses parâmetros cria uma camada de dados sobre o que normalmente seria percebido apenas por observação humana intermitente. Em paralelo, a cama ajusta rapidamente a própria temperatura por meio de uma unidade termoelétrica, buscando manter o cão confortável sem depender de intervenção manual constante. Essa estabilização térmica integrada ao monitoramento coloca o produto na categoria de dispositivos que não apenas registram, mas também atuam sobre o ambiente para reduzir variações de conforto. A integração de uma câmera amplia o alcance funcional para supervisão remota, incluindo ver e ouvir, com conversa de mão dupla, o que desloca parte da presença do tutor para um canal técnico. Além disso, alto-falantes embutidos podem reproduzir músicas suaves para facilitar relaxamento, inserindo estímulos sonoros controlados como componente do cuidado. No nível físico, há suporte ortopédico e espuma com memória para aliviar pressão, combinando uma base tradicional de ergonomia com camadas digitais de acompanhamento. Pelo aplicativo, é possível controlar configurações como temperatura, opções de massagem e outros ajustes, inclusive à distância, o que transforma a cama em um terminal doméstico de bem-estar animal. O resultado é uma fusão entre mobiliário e telemetria, um produto que registra sinais vitais e comportamentais, oferece atuação térmica e adiciona comunicação bidirecional. Em termos documentais, o que isso sugere é uma migração do cuidado cotidiano para um regime de dados em tempo real, no qual o conforto do animal deixa de ser apenas uma condição percebida e passa a ser uma variável monitorada e ajustada. Quando um objeto desse tipo se insere na rotina, a casa passa a produzir registros contínuos de saúde e comportamento, e o descanso do pet deixa de ser apenas repouso para se tornar também um indicador mensurável. Os Raynel X2, da TCL, entram na categoria de realidade aumentada com uma característica central, independência. Baseados na plataforma Snapdragon XR2 da Qualcomm, eles são descritos como os primeiros óculos de realidade aumentada que funcionam de forma autônoma, sem depender de um dispositivo externo para operar. Isso altera o papel do acessório, porque deixa de ser apenas uma extensão e passa a ser um sistema completo. O conjunto técnico começa pela câmera de 16 megapixels, responsável por capturar o ambiente, e se sustenta em recursos como SLAM e reconhecimento de gestos, que permitem ao dispositivo entender espaço, movimento e intenção do usuário. O SLAM, usado para mapear e localizar simultaneamente, dá aos óculos a capacidade de construir uma referência interna do ambiente ao redor, indispensável para que elementos virtuais possam se fixar de forma coerente no mundo real. A interação, por sua vez, pode acontecer por voz ou por toque, reforçada por conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Nos recursos listados, aparecem notificações inteligentes, tradução em tempo real, navegação por GPS, além de gravação de fotos e vídeos. O dispositivo também oferece uma biblioteca de aplicativos e jogos em realidade aumentada, ampliando o uso para além de funções utilitárias. Em termos de hardware, traz 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, acompanhados de cabo e estojo, sugerindo um produto pensado
pensado para transporte e rotina diária. O design é descrito como moderno, com construção leve, justamente para não parecer um equipamento técnico em excesso, mas algo que pode coexistir com o uso cotidiano. Na prática, a proposta dos Raynel X2 é transformar o ato de olhar em uma interface, com informações aparecendo no mesmo espaço onde decisões são tomadas. Em vez de consultar um telefone, o dispositivo tenta deslocar tarefas comuns para um plano visual contínuo, onde captura, navegação e tradução acontecem sem troca de contexto. O que define esse tipo de tecnologia não é apenas o que ela mostra, mas como ela tenta reduzir a distância entre dado e percepção, fazendo do mundo real uma superfície de informação. O Assento Guard é descrito como um robô autônomo voltado para a segurança, projetado especificamente para patrulhas ao ar livre e para operar com desempenho consistente em múltiplos tipos de terreno. A proposta se concentra em reduzir dependência humana em tarefas de vigilância, substituindo parte da presença física por um sistema robótico equipado com sensores e autonomia operacional. A Assento Robotics, empresa responsável, garantiu 4,3 milhões para empregar inteligência artificial e robótica na melhoria das operações de vigilância, o que sinaliza uma iniciativa orientada para a aplicação prática e expansão. No conjunto de recursos, o robô integra câmeras térmicas, RGB e infravermelho, formando um pacote de percepção multimodal capaz de captar ambientes sob diferentes condições de luz e temperatura. Essa combinação é especialmente relevante em cenários externos, onde iluminação muda e onde eventos podem ocorrer em horários e climas variados. A autonomia é indicada como superior a 4 horas e há a capacidade de se recarregar sozinho, o que cria um ciclo operacional com menor necessidade de intervenção humana direta, permitindo que o robô retorne à base energética quando necessário e retome patrulhas. O texto também afirma que ele consegue operar em qualquer clima e manter um ritmo de caminhada seguro, sugerindo que seu controle de locomoção foi pensado para estabilidade e previsibilidade, dois fatores críticos em patrulhamento, onde quedas, travamentos ou comportamento errático gerariam risco e perda de confiança. Outro aspecto estrutural é o modelo de robótica como serviço, no qual empresas podem alugar o Assento Guard por períodos curtos, reduzindo custos imediatos e transformando o robô em uma solução contratável, não necessariamente um investimento de capital fixo. Documentalmente, isso desloca a robótica de segurança para uma lógica de assinatura, facilitando testes, escalonamento e adoção gradual. O efeito prático é a possibilidade de vigilância persistente com múltiplas camadas de captura visual e térmica, sem exigir a presença contínua de um operador local. Quando um sistema assim entra em operação, a segurança passa a ser mediada por sensores e rotinas automatizadas, com patrulhas definidas por programação e análise, e não apenas por atenção humana. O Assento Guard, nesse recorte, representa uma convergência entre autonomia física, visão computacional e modelo de serviço, tornando a patrulha uma função que pode ser terceirizada para um agente robótico capaz de trabalhar por longos períodos com mínima intervenção. O Lixel X1 é apresentado como um scanner LiDAR compacto, com uma proposta clara: capturar cenas do mundo real e gerar modelos tridimensionais detalhados rapidamente, sem exigir pós-processamento. Essa ausência de uma etapa posterior de tratamento é o que diferencia a ideia, porque reduz o tempo entre a coleta de dados e a obtenção de um resultado utilizável. O dispositivo oferece captura em tempo real e visualização imediata, sustentado por tecnologia SLAM descrita como de ponta. Isso significa que, enquanto registra o ambiente, ele também mantém referência espacial para construir o modelo de forma coerente, o que é essencial para mapeamentos em movimento, em campo, sem depender de infraestrutura fixa. O Lixel X1 é indicado para aplicações como topografia, mapeamento e impressão tridimensional, áreas onde a fidelidade espacial não é um detalhe, mas o próprio valor do dado. A estrutura integrada e leve, com facilidade de transporte para uso externo, sugere um equipamento desenhado para operar longe de escritórios e laboratórios, acompanhando levantamentos em locais reais.
O texto aponta precisão submilimétrica atribuída ao desempenho do sensor LiDAR, o que coloca o aparelho em uma categoria onde pequenas variações de superfície e geometria podem ser registradas com alta definição. Apresentado ao mercado em 2023, o Lichel X1 é descrito como um instrumento que evoluiu para se tornar confiável dentro do setor, indicando um caminho de maturação e adoção. Na prática, o que um scanner assim altera é a relação entre espaço físico e dado digital. Um ambiente deixa de ser apenas observado e passa a ser capturado como estrutura mensurável, pronta para análise, planejamento ou replicação. Para topografia e mapeamento, isso encurta processos tradicionais. Para impressão tridimensional, aproxima o mundo real da capacidade de ser reconstituído em outra escala ou contexto. O foco em tempo real e em não exigir pós-processamento aponta para uma mudança de fluxo. O campo vira o local onde decisões podem ser tomadas, porque a visualização imediata reduz incertezas e retrabalhos. O Lixel X1, nesse sentido, se comporta como uma ferramenta de conversão. Transforma volume, forma e distância em um modelo tridimensional utilizável quase no momento em que é capturado. Quando esse tipo de captura se torna portátil e rápida, a fronteira entre o que existe e o que pode ser modelado, simulado ou reproduzido começa a desaparecer. O Kilolanol é um off-road elétrico que mistura referências de categorias diferentes, combinando elementos de um Jeep CJ, uma picape pequena e um UTV, mas sem se encaixar completamente em nenhuma delas. A proposta técnica é direcionada por 3 eixos: portabilidade, funcionalidade e durabilidade. Em vez de ser um veículo complexo, ele é descrito como simples e modular, com interior reduzido ao essencial e foco declarado na experiência de dirigir. O desempenho começa por dados objetivos: velocidade máxima de 80 km por hora, peso de apenas 350 kg e alcance configurável de 70 ou 140 km, dependendo da configuração escolhida. Essa variação de alcance indica que a arquitetura do veículo admite mudanças de especificação, o que se alinha à ideia de modularidade citada também no espaço interno. O painel de madeira reforça o caráter minimalista e funcional, sugerindo menos dependência de interfaces sofisticadas e mais atenção à estrutura e à operação. Há uma área de carga descrita como grande e personalizável, o que aproxima o veículo de uma ferramenta de transporte leve, além de um brinquedo off-road. Parte do comportamento dinâmico vem de um motor compacto de 16 kW, que contribui para uma condução leve e divertida, segundo a descrição. O que isso implica é uma relação direta entre potência e massa, onde o peso reduzido ajuda o veículo a se mover com agilidade, principalmente em terrenos difíceis, que são o cenário esperado para um off-road desse tipo. Ao mesmo tempo, o texto sugere uma perspectiva diferente de mobilidade, algo mais solto e despreocupado, sem a pretensão de substituir veículos convencionais urbanos, mas oferecendo um modo alternativo de circular em ambientes e necessidades específicas. Documentalmente, o Kilolanol se coloca como experimento de simplificação aplicada à eletrificação, usando leveza, modularidade e capacidade de carga como argumentos de utilidade. O fato de ele reunir traços de veículo utilitário, picape compacta e UTV, revela uma tentativa de criar um híbrido funcional, onde transportar, explorar e operar em terreno irregular pode ocorrer com um mesmo conjunto técnico. A inovação, aqui, não é um salto em autonomia ou conectividade, mas uma reinterpretação do que um elétrico pode ser quando a prioridade não é luxo, e sim portabilidade e função. O EDAG CityBot é apresentado como um veículo robótico totalmente autônomo, projetado para se integrar a um ecossistema de cidade inteligente e atuar como uma peça móvel dentro dessa infraestrutura. A proposta é menos a de um carro autônomo tradicional e mais a de um módulo de mobilidade e trabalho que pode assumir funções diferentes conforme a necessidade do ambiente urbano ou industrial. Ele é descrito como complementar ao transporte sobre trilhos, mas também capaz de atuar como transporte público e ainda como plataforma de trabalho. O ponto técnico central está no design modular e adaptável. Em vez de existir como um único veículo com finalidade fixa, o CityBot pode receber módulos de utilidade diferentes e, com isso, alternar de função, transportar passageiros, mover cargas, limpar áreas urbanas ou realizar manutenção de parques. Essa modularidade transforma o veículo em um componente multiuso, capaz de ser reconfigurado para tarefas específicas, e é justamente
justamente essa flexibilidade que sustenta a ideia de escalabilidade em cidades com aumento de tráfego e demanda. O CityBot também se comunica com outros robôs e com a rede da cidade inteligente, o que indica um modelo operacional onde decisões e coordenação não são isoladas, mas conectadas a sistemas maiores de gestão urbana. O impacto prático disso é que a mobilidade deixa de ser apenas deslocamento e passa a ser logística integrada, com trabalho e transporte compartilhando a mesma plataforma tecnológica. A promessa de ser mais ecológico e eficiente surge como consequência dessa integração e dessa capacidade de cumprir múltiplas tarefas com a mesma base robótica. Outro elemento mencionado é a presença de sistemas digitais de micropagamento, abrindo espaço para novos modelos de negócio, o que sugere que o CityBot pode operar em regime de serviço, com cobranças automatizadas por uso, por percurso ou por tarefa realizada. O resultado é um conceito de mobilidade onde o veículo autônomo não é apenas um meio de transporte, mas um agente urbano programável, capaz de preencher lacunas entre infraestrutura fixa e demandas variáveis. O divisor de águas, nesse caso, não está apenas no fato de ele se mover sozinho, mas no fato de ele existir como ferramenta configurável dentro de um organismo urbano conectado. O Avid Drone 210 TL é descrito como um UAV de alto desempenho voltado para aplicações agrícolas e industriais, com foco explícito em alcance e capacidade de carga ampliados. Dentro do contexto de entrega automatizada de cargas, ele se posiciona como uma plataforma capaz de transportar volumes mais pesados por distâncias mais longas sem recorrer à combustão. A autonomia indicada chega a 100 km e a capacidade de carga é de até 16 kg, números que definem um perfil de uso que ultrapassa drones leves de entrega urbana e se aproxima de operações logísticas em áreas abertas, fazendas, indústrias ou locais onde infraestrutura de transporte é limitada. O sistema é movido a bateria elétrica, e isso é apresentado como uma opção mais consciente para transportar cargas pesadas a longas distâncias. A arquitetura de voo usa rotor tandem, um design que contribui para a estabilidade, descrita como consistente em qualquer condição de tempo, o que é relevante para operações que não podem depender de janelas climáticas estreitas. Outro ponto técnico importante é a possibilidade de operações além da linha de visão. Isso se torna viável, segundo a descrição, por uma tecnologia de piloto automático proprietária que reduz a necessidade de pilotos especializados e, com isso, muda a complexidade operacional do drone no campo. O baixo nível de ruído também é citado, abrindo uso em ambientes onde barulho é um problema, o que inclui tanto cenários industriais próximos a pessoas quanto áreas rurais onde a presença sonora constante pode ser indesejada. No aspecto logístico, o 210 TL é dividido em 3 partes para facilitar o transporte e pode ser montado rapidamente no local, permitindo que a plataforma seja deslocada e ativada com agilidade. Isso sugere um equipamento pensado não apenas para voar, mas para ser implantado como ferramenta móvel, acompanhando equipes e operações. O conjunto de escolhas técnicas, bateria elétrica, rotor tandem, piloto automático e modularidade física para transporte, aponta para um drone desenhado para virar infraestrutura operacional, não apenas um demonstrador tecnológico. Quando a entrega passa a ser feita por sistemas assim, o transporte deixa de ser dependente de vias e começa a depender de autonomia, energia e controle, criando uma logística aérea que se encaixa onde estradas e mão de obra especializada não conseguem acompanhar. O H2Fly HI-4 é descrito como uma aeronave pioneira, movida por um sistema de célula de combustível de hidrogênio, e esse recorte define todo o seu significado técnico dentro da aviação. O primeiro voo do modelo, com 4 assentos, ocorreu em 2016, estabelecendo desde cedo uma aplicação que vai além de demonstração em bancada e entra em operação real de voo tripulado. Na propulsão, o HI-4 utiliza hidrogênio que é convertido em energia por tecnologia de célula de combustível, criando uma alternativa descrita como mais sustentável por produzir 0 emissões durante o voo. Em 2023, ao realizar o primeiro voo pilotado do mundo abastecido com hidrogênio líquido, a aeronave estabeleceu um marco global, e a mudança de combustível coincide com um salto de autonomia, de 750 km para 1.500 km. Esse aumento indica que a configuração energética teve impacto direto na capacidade operacional, ampliando o raio de ação
atenção e aproximando o conceito de aplicações mais exigentes. O sistema inclui um motor elétrico de 80 kW, velocidade de cruzeiro de 145 km por hora e potência contínua de 45 kW, fornecida por uma bateria com cerca de 21 kW de capacidade. A arquitetura sugere uma combinação entre célula de combustível e bateria, com a bateria oferecendo uma reserva energética e a célula fornecendo energia para a sustentação de potência contínua, conforme descrito. O texto enquadra o HI-4 como passo importante para descarbonizar aeronaves comerciais, posicionando-o como um demonstrador avançado de que hidrogênio pode sair do discurso e entrar em uma aeronave de múltiplos assentos com resultados mensuráveis em autonomia e operação. Documentalmente, o que o HI-4 representa é a tentativa de substituir parte do paradigma energético da aviação por um sistema eletroquímico de geração de energia, mantendo propulsão elétrica e ampliando o alcance com hidrogênio líquido. Quando uma aeronave desse tipo voa, não é apenas um teste de motor, mas um teste de logística energética, armazenamento e integração de sistemas, mostrando que a transição para zero emissões no voo pode começar por plataformas reais antes de chegar ao grande volume comercial. E aí, qual dessas 10 invenções você acha que vai chegar primeiro na sua rotina? Em 2026, tecnologia deixa de ser luxo e vira ferramenta real, mais praticidade, mais segurança e mais controle do seu tempo. Algumas vão facilitar coisas simples do dia a dia, outras vão mudar totalmente a forma como a gente trabalha, se locomove e cuida da saúde. Se você curtiu, comenta a sua favorita e se inscreve no Invenções e Inovação para não perder as próximas novidades.